A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse caso, mas vamos olhar um pouco para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva e para as expectativas de votação na semana que vem aqui atrás, no Congresso Nacional do Esforço Concentrado. Eu apurei que o presidente planeja viajar à Paraíba após o acordo com o Congresso Nacional para a votação dessa pauta governista. E a gente vai trazer muito mais detalhes daqui a pouquinho com a nossa Larissa Rodrigues. O objetivo seria fazer um aceno político ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que disputa a reeleição. O deputado federal declarou apoio à reeleição de Lula e ajudou a impulsionar a pauta governista. Ele atuou ativamente junto a Davi Alcolumbre para superar as mágoas dos dois lados, de Lula e Davi, depois que Jorge Messias foi recusado pelo Senado Federal. A ideia seria, nas palavras de assessores do governo com quem eu conversei, fazer um gesto de agradecimento a Hugo Motta, que deve ter o apoio do petista em uma disputa à reeleição para o comando da Casa Legislativa em 2027. Isso, claro, com duas condicionantes: que Hugo Motta seja reeleito e que Luiz Inácio Lula da Silva seja reeleito, obviamente. Na Paraíba, o presidente declarou apoio a João Azevedo, do PSB, e a Veneziano Vital, do MDB, para a disputa ao Senado Federal. Só que o pai de Hugo Motta, o Nabor Vanderlei, do Republicanos, também é candidato, mas ficou de fora da aliança oficial de Lula. Ainda assim, Lula tem grande simpatia pelo político, até fez foto com ele no Palácio do Planalto. E estaria, segundo dirigentes petistas com quem eu conversei, disposto a também ser fotografado ao lado dele. Nessa quarta-feira, após reunião com Alcolumbre e Motta, Lula conseguiu destravar a pauta governista, mas muita calma nessa hora. Ainda não significa que alguns dos projetos sejam votados em plenário. Por quê? Porque pelo acordo, o fim da taxa das blusinhas e o incentivo fiscal a data centers no Brasil, esses sim, devem ser votados a partir da semana que vem no esforço concentrado do Congresso Nacional. Agora, o fim da escala 6x1, o reforço na segurança pública e o marco das terras raras devem ter avanços em tramitação. Mas a expectativa é que a votação em plenário fique para depois do primeiro turno. Lula viajou ao Amapá no início da campanha eleitoral em um aceno político ao Alcolumbre. Naquela altura do campeonato, ele visitou o laboratório da Petrobras, que estuda a retirada de petróleo da margem equatorial ou da foz do Amazonas. Eu disse que chamaria a Larissa Rodrigues. Larissa, vamos falar um pouquinho de bastidores dessa reunião de ontem? A gente esperou que ela acabasse durante o Bastidores CNN, mas acabou durante o 360. E hoje a gente traz os bastidores dela. Nessa reunião, Larissa, você apurou que o presidente sinalizou apoio à reeleição, tanto de Hugo Motta como de Davi Alcolumbre, isso com as condicionantes que eu trouxe. Que Lula seja reeleito e que Hugo Motta seja reeleito. Aí tem que saber, né, se de fato esse apoio do Lula vai ser importante. Ele só será importante se for continuar sendo o presidente da República, né? Tudo bem, Uribe? Boa tarde para você, para quem nos acompanha. A gente passou a manhã, né, atrás dessas informações, ontem conversando com alguns interlocutores, hoje consegui avançar também, principalmente o que o Palácio do Planalto viu ali naquelas conversas, a leitura que se teve ali, até às vezes de um certo posicionamento, uma fisionomia ali, uma reação, desculpa, a qualquer fala do próprio presidente Lula por parte dos presidentes do Congresso, tanto do Senado quanto da Câmara. O que me falaram, Uribe, primeiro eu vou te falar o que não teve nessa conversa. Não falaram da indicação de Jorge Messias. Isso me lembrou aquela apuração que a gente trouxe, você trouxe no início da semana, dizendo que o Lula ainda está pensando se vale a pena indicá-lo, caso for reeleito ainda este ano, nessa vaga que está em aberta no Supremo, ou se ficaria para um segundo momento. Agora, respondendo a sua pergunta, falaram sim sobre reeleição dos dois presidentes. A gente lembra que Alcolumbre continua senador, né? O senador ele tem um mandato de 8 anos e Alcolumbre está no meio. Nas últimas eleições ele foi reeleito para o Senado, então ele não tem essa preocupação para se reeleger, mas tem a preocupação de ser reeleito presidente do Senado a partir de fevereiro do ano que vem, para mais 2 anos, como prevê a legislação. Já Hugo Motta tem 2 eleições pela frente. A eleição de outubro precisa continuar deputado federal
e vem tentando firmar ali um apoio para poder continuar também presidente da Câmara se for reeleito. E que isso foi falado ontem neste almoço, viu, Uribe? Mas não se aprofundaram no discurso, muito mais de Lula falando, olha, todos seremos reeleitos se todos formos reeleitos, no caso ele e Alcolumbre, também vou trabalhar para reelegê-los a seguir no comando do Congresso Nacional, porque temos uma boa relação. E ficou claro naquele pronunciamento, é importante a gente destacar que foi um pronunciamento, porque os repórteres não entraram naquela fala ali de Lula, Alcolumbre e Hugo Mota no fim deste almoço, até para que Lula evitasse qualquer tipo de pergunta relacionada ao caso Lulinha, entraram apenas os cinegrafistas para transmitir o que queriam ali, nessas imagens que a gente vê agora, os presidentes dos poderes. E quando Lula termina de falar e passa a palavra para os presidentes do Congresso, na vez de Alcolumbre ele fala, olha, tá muito bom, a gente está num ambiente muito favorável ali no Congresso Nacional, nessa unidade entre os poderes, já sinalizando também que foi tratado um apoio de Lula para essa continuidade do que Alcolumbre denominou de muita boa relação entre os poderes, caso Lula seja reeleito e ele possa, então, significar e trazer peso para as eleições de fevereiro para a presidência das duas casas. Uribe? O que a gente sente, eu acho que você também já apurou isso, né, Larissa, é que é o único caminho hoje para Hugo e para Alcolumbre. Os dois lados reconhecem que a direita está disposta a lançar candidaturas próprias nas duas casas. Que o Hugo Mota não vai ter o apoio da direita. Tem a possibilidade até de Sóstenes Cavalcante ser candidato. E no Senado Federal já se fala em Tereza Cristina e Rogério Marinho. Então, para ambos, a única esperança é realmente ter o apoio ali da esquerda e de Lula. Para Hugo Mota, mais emergencial, porque realmente a direita é mais forte e organizada na Câmara dos Deputados. No Senado Federal é algo que a gente falou ontem. Quem for governar o país a partir de 2027 precisa compor com o Centrão, porque todos os prognósticos mostram que o bloco de centro ainda vai ser mais forte do que direita ou esquerda dentro do Senado Federal. Para Alcolumbre ainda é possível fazer um acordo, mas para ele fica muito mais fácil ter o apoio do presidente da República do que a possibilidade de não ter esse apoio e ser derrotado.